Já estamos de volta com o nosso Bom Astral ao vivo pela Astral TV. E agora chegou o momento de falarmos sobre um assunto, gente, que eu acho que é de suma importância: padrões que se repetem. Tem padrões comportamentais, padrões de pensamento que a gente cultiva, que de repente você que está aí fazendo o processo de autoconhecimento já descobriu que não é um padrão legal de ser mantido, cultivado, porque às vezes é um padrão que te coloca para baixo, que te prejudica, mas é tão difícil da gente conseguir se soltar disso. Então nós vamos bater um papo com ele pela primeira vez aqui no programa. O Rodrigo Vasconcelos, que é terapeuta integrativo, vai falar com a gente diretamente do Ceará por chamada de vídeo. Ele é terapeuta, mas também é professor de magia elemental, é canalizador de apometria ancestral. Bom, vamos ver se ele já está aqui. Bom dia, Rodrigo, como Olá, vai? tudo bem, Edu? Como que você está? Tudo bem? Melhor agora. Prazer ter você aqui com a gente no programa, viu, Rodrigo? Joia, prazer é todo meu, Edu. Você que vai estar com a gente agora toda terça-feira, né? Ao vivo. Exatamente, toda terça-feira para enveredar nesse ambiente fantástico que são os padrões, que são a questão da ancestralidade, tem muito conteúdo aí. Agora, Rodrigo, de fato, tem uma gama de possibilidades aí para a gente abordar nas próximas terças-feiras, porque você trabalha com magia, né? Magia elemental, trabalha com apometria também, é um terapeuta integrativo. Mas eu queria saber sobre o tema de hoje, como que você se interessou, quando que isso aconteceu, por essa parte de pesquisa em relação a esses padrões de comportamento? Bom, isso tudo eu sempre fui muito curioso, desde pequeno, né? O plano espiritual, desde os 4, 5 anos de idade, eu já tinha contato, enfim, já transitava. Porém, essa parte mais forte, vamos dizer assim, foi quando eu conheci a apometria. Fui convidado para trabalhar em uma casa muito antiga de apometria em São Paulo, e chegou um momento, eu era coordenador de um grupo, que eu percebi, Edu, que a coisa ela parecia linha de montagem de fábrica. Chegava lá um irmão com uma dificuldade e ali você tinha uma série de protocolos que no início me trazia muita alegria. Mas depois de algum tempo, eu falei, tá, mas o que que eu estou aprendendo além da técnica? E eu comecei, por ser coordenador, eu tinha lá um pouquinho de poder, vamos dizer assim, então eu estendi o atendimento e eu queria o quê? Conversar com aquela consciência, que me chamava muita atenção. Às vezes era um irmão que não desencarnou há 100 ou 200 anos. Às vezes era 2, 3, 5 mil anos. E ele parou no tempo. Eu tentava fazer um paralelo na nossa cronologia material e o espiritual. Como existia essa desconexão? E ali eu começo a me aprofundar nas conversas, não querendo, de forma alguma, ser um consolador, um orientador, não. Eu só pedia, meu irmão, me fala o que aconteceu. Eu não estou aqui para te doutrinar, eu preciso entender o que aconteceu lá atrás. Já se passaram 3.000 anos e você continua vivendo esse ambiente. E ali eu percebi, Edu, que o que nos faz, né, ficar preso ou repetir esses comportamentos nada mais é do que as nossas emoções. Então, aquilo começou a me despertar realmente um caminho mais investigativo para querer entender isso não só no campo espiritual, mas na conversa que existe entre o campo espiritual e o campo material, porque eles se conversam sim, não está separado. Foi separado pela ciência, mas nunca esteve separado. Então foi mais ou menos por isso daí. Falou, né? Realmente é muito forte, né? São as nossas emoções que nos prendem, né, a esses padrões. Agora, quais são as ferramentas que você utiliza
para tratar essas emoções e para a gente conseguir se soltando desses padrões, porque às vezes a gente até percebe, né, que tem um padrão de comportamento que a gente está cultivando, que não é legal, mas é tão difícil se desprender, né, que tem padrões, como você falou, que estão arraigados há muito tempo e muito lá de trás, né? A gente só vê essa vida, mas às vezes as coisas estão vindo de muito antes dessa vida que a gente está, né? Exato. Bom, as ferramentas, Edu, você sabe tão bem quanto eu, que existem várias técnicas, a própria magia, né? Ou seja, tantas vertentes que a magia tem, são ferramentas exímias para a gente poder organizar aquela dor, aquela dificuldade, seja no campo afetivo, profissional, social, familiar, físico, né? Porém, em dado momento, eu percebi que existia uma limitação, isso foi constatado dentro desse consultório, dentro do ambiente de trabalho. Começava a existir uma limitação. E ali eu começava a perceber que toda a técnica, ela é muito eficaz apenas naquele momento. Ou seja, toda a técnica, ela sempre será meia técnica, uma complementa a outra. A partir desse momento, através de uma experiência que eu tive há 10 anos atrás, onde que eu fui levado a entender um pouco mais desse corpo físico, um pouco mais da ancestralidade, um pouco mais do umbral, um pouco mais dos nossos irmãos que transitam aí fora do planeta Terra, eu percebi uma coisa, e ela é muito valiosa. Quando nós humanos reconhecemos uma situação, que pode ser uma informação, um comportamento, não importa o que seja, mas quando a gente valida aquela situação, a gente começa o quê? A materializar, a aprofundar aquela situação. E muitas vezes essa situação, ela não faz parte do script das nossas vidas, nesta vida. Mas de acordo com a intensidade, de acordo com a forma com que a gente se aprofunda naquela emoção, naquele sentimento, naquele comportamento, criando assim uma identidade, muitas vezes a gente não consegue simplesmente parar, porque a gente acaba sendo um co-criador daquela experiência dentro do nosso universo pessoal. Então, ali eu percebi que tinha que ser desenvolvido alguma coisa mais profunda que chegasse na gênese do quê? Do desenvolvimento daquela consciência nesta vida. Todos nós, Edu, invariavelmente, quer aceitarmos ou não, pouco importa, mas todos nós temos uma missão, temos um script, um roteiro, ok? E isso faz parte dessa vida, da encarnação, como um amigo fala de uma encardenação, porém a coisa ela não é tão linear. Temos o nosso propósito de vida, perfeito. Agora, podemos abrir tantos outros propósitos totalmente desconectados com a nossa experiência. E ali é onde que entra a técnica da apometria ancestral, porque a gente vai trabalhar não na consequência, não na cocriação, mas a gente vai olhar, de fato, o que aquela pessoa, o que ela está vivendo, se está atrelado ao processo dela e faz parte, ou ela está desenvolvendo algum processo que não estava acordado no seu plano de vida nesta vida. E a partir disso daí, existem ferramentas para a gente organizar aquele processo. Ou seja, Muito interessante. é muito Pelo, profundo. pelo que entendi, então é o princípio da apometria, né, ancestral que vai auxiliar, né, a pessoa a entender sobre esse comportamento que ela está desempenhando nessa vida
e se isso de repente tem relação com outras existências, se é o que ela veio desenvolver aqui ou não. Agora, então isso tem uma relação com os fractais também, né, Rodrigo, da pessoa? Sim, perfeitamente, completamente, totalmente. Uma coisa que é interessante a gente já começar, a partir de agora, a olhar, e eu vou bater muito nessa tecla, Edu, vamos separar o corpo físico e a consciência. Quer chamar de alma, quer chamar de espírito, pouco importa. O corpo é um HD, uma memória, como se fosse de um computador. A consciência também é um outro HD, individual daquela consciência, daquele fractal. De acordo com aquilo que a consciência ou aquele fractal quer desenvolver, e de acordo com aquela ancestralidade paterna e materna que compõe aquele corpo físico precisa desenvolver, existe uma associação, existe como que eu posso dizer assim, um fluxo cruzado entre as potencialidades daquela consciência, ou daqueles fractais, ou daquele fractal encarnado, ok? Que atuará nas dificuldades ou nos padrões a serem organizados daquela ancestralidade. Da mesma forma, ao contrário, as potencialidades daquela ancestralidade sustenta, viabiliza o processo, ou projeto, ou a experiência que aquela consciência veio desenvolver. Então, um exemplo, o Rodrigo. O Rodrigo, ele precisa ter uma experiência, ele pleiteia ter uma experiência X nesta vida. O Rodrigo, ele precisa de um corpo que viabilize. Quando eu falo corpo, eu estou falando informações. A partir disto, é organizado o quê? O nascimento do Rodrigo, o acoplamento do Rodrigo. E diante daquilo que o Rodrigo quer desenvolver, essas informações, seja da ancestralidade paterna ou materna, elas emergem, viabilizando, dentro de uma cronologia, lógico, de um processo evolutivo, o meu processo. Da mesma forma, ao contrário. Então, existe um auxílio, uma cooperação mútua, onde o objetivo é a evolução. Com uma pequena diferença. A consciência, nossa, alma, espírito, dê o nome que quiser, ela possui uma consciência, um raciocínio. Já a consciência do corpo, ela é mais, não posso dizer visceral, mas ela é mais instintiva. Não tem essa capacidade de raciocínio como a alma possui, né? Ou dá para esse corpo. E a partir disso daí, a coisa acontece. Simples, né? Exo. Agora, Rodrigo, eu acho que então, em cima disso tudo que a gente está falando, eu acho que de repente o grande ponto de virada é a consciência, não é? Porque a partir do momento que a pessoa tem consciência que de repente isso já está acompanhando ela, aquele modo operandi, né, já está acompanhando de vidas, né, lá atrás, né, de outras existências, a partir disso ela consegue perceber então, né, aquilo que está sendo prejudicial ou não, né? Por que, que ela tem ali um comportamento tão arraigado? Eu acho que isso é o que pode estimular a pessoa a querer mudar e virar a chave, né? A consciência é o princípio de tudo, né? Perfeitamente. O mecanismo que nós temos, Edu, todos nós, é uma coisa chamada descontentamento ou contrariedade. Diante do quê? É muito simples, extremamente simples. Primeiro, a capacidade de observar. Durante um período da vida, a gente está vivendo, quando é jovem, não observa muitas coisas. Mas quando chega lá pelos seus 25, 30 anos, a gente começa a observar que existem algumas situações ou alguns padrões que não nos leva a ter alegria, felicidade, paz, abundância. E ali começa a se despertar uma busca silenciosa, ok?
individual para que a gente tente organizar aquilo. Então, sempre que existir algum tipo de desconforto, descontentamento, nós podemos entender que está no momento, né? Aquela sementinha está eclodindo ali para que a gente possa verificar a natureza daquele problema ou daquele padrão e, a partir dali, considerar, porque a partir do momento que a gente considera, que a gente reconhece que existe algo e que não está legal naquilo que a gente espera da vida, a gente pode olhar e gradativamente ir organizando aquela situação. Perfeito. Agora, nós falamos um pouco sobre a apometria ancestral, que ela pode me ajudar a perceber, né, se esse comportamento tem relação com outras existências, com os fractais. Falamos que o descontentamento que nos leva, né, a essa busca, e a gente comentou que a consciência ela pode nos impulsionar à virada de chave. Agora eu queria saber, né, porque assim, como falamos no início, existem várias ferramentas que podem ajudar a pessoa a se libertar desses padrões. E você lida com a magia também, que é uma grande arte de transformação. Eu queria saber se a magia também é uma das ferramentas que você utiliza, pondo a pessoa em contato com essa capacidade de realizar alquimias para que de repente ela mude um padrão que ela está cultivando e que está sendo prejudicial para ela. Edu, maravilhosa essa sua pergunta, excelente. Primeiro, a magia, sim, ela tem possibilidades, ela tem a capacidade, ela gera recursos para a gente organizar também essas questões, não tenha dúvida. Só que tem um pequeno detalhe: quem faz a magia, Edu, é um mago. Então, de acordo com a percepção, de acordo com o amadurecimento, de acordo com o descontentamento que às vezes o mago tem com os resultados, ele começa em um processo profundo de observação, de lapidação, de estudo, ok? E uma outra coisa, transitando paralelamente, todos nós, Edu, todos nós, somos humanos, tá ok? Somos magos, por natureza. A partir do momento que nós temos um campo eletromagnético, a partir do momento que nós temos ectoplasma, a partir do momento que nós temos emoções, a partir do momento que nós temos intenções, desejos, vontades, a gente começa esse processo profundo, vamos dizer assim, do quê? De materializar, de criar aquela magia. Ok? Então, existe, sem dúvida nenhuma, caminho, formas dentro da magia, e o meu modus operandi, que isso para mim foi algo que eu levei um tempo para entender, dentro da magia, Edu, eu não me reservo apenas nas dores que a pessoa me traz, seja dentro do campo familiar, afetivo, familiar, social, profissional, não. Eu escuto, eu pego aquelas informações, mas eu não tenho a intenção, a priori, de querer resolver aquilo e extirpar aquilo da vida da pessoa. Porque se aquilo está existindo, alguma coisa aquela pessoa precisa entender. Só que muitas vezes, emocionalmente, ela está com muita dor, com muita dificuldade, com muito sofrimento. Então a magia, aos meus olhos, primeiro a gente traz aquele anestesiamento, aquela sutileza, para depois a gente aprofundar e querer entender a raiz do problema. Se aquilo tem origem na ancestralidade, se aquilo tem origem, algum contrato que ela criou
em uma outra realidade, em outro tempo, se é algum processo da Terra, se é algum processo de fora da Terra, tudo pode acontecer. Mas, assim, a grande sacada é a forma com que você opera a magia. Então, assim, eu tenho como praxe sempre querer entender o porquê daquilo. A partir do momento que eu entendo, aí eu consigo resolver de trás para frente. Eu acho que um ponto que você deixou muito bem explicado, né, para o pessoal, é que é um processo, né, Rodrigo? Então, toda alquimia que a gente vai fazer não é uma mágica, né? Magia, não mágica, não é um botão que a gente aperta, mas é um processo que envolve autoconhecimento, aquela vontade real de querer fazer a mudança, porque se ela não existir, não adianta, né? Eu preciso estar realmente comprometido a querer modificar e eu vou precisar de um empenho, né? Porque eu vou precisar colocar uma força extra, uma energia extra para de repente modificar o curso, né, de um processo que já está em ação, né? Então tudo Sim, isso envolve, né, a gente entender que demanda um tempo, que é um processo, né? é um processo. Mesmo porque se a gente parar para ver um exemplo bem simples. Muitas vezes, Edu, a gente já entendeu que existe um padrão ali que é ruim. Ou seja, nós estamos tendo respostas da vida que não é legal. Por mais que a gente entenda, por mais que a gente comece a fazer movimentos para anular aquela situação, mas muitas vezes a gente não consegue. Por quê? Aquele padrão faz parte da constituição do nosso comportamento. E o nosso comportamento é o que edifica, é o que cria, é o que edifica a nossa identidade. E essa identidade, ela não é criada em um mês. Muitas vezes ela leva 10, 20, 30, às vezes uma vida inteira, que você aprendeu a ser daquele jeito, a forma com que a sociedade te vê, te entende. Então, existe uma construção hercúlea, grande, forte, que muitas vezes a pessoa ela se sente realmente incapaz. E lógico, não teria isso e tantas outras coisas, né, tantos desdobramentos, além da parte pessoal dela, né. Então isso daí às vezes cria essas dificuldades, sim. Rodrigo, a gente vai ter várias ocasiões para a gente falar sobre tudo isso, tem bastante coisa para a gente abordar, né? Sobre magia, sobre apometria, o seu trabalho ele é bem amplo. Agora, como que você pode começar a ajudar as pessoas que de repente já perceberam que elas estão ali cultivando um padrão que está atrapalhando a vida amorosa, então está trazendo um profundo descontentamento, né? Porque ela percebe que o amor não evolui, que entra ano, sai ano, a situação está igual, ou às vezes é no trabalho, né, é no dinheiro, é na saúde, então ela já percebe que ela tem um padrão no qual ela se boicota em relação ao assunto. Você conduz sessões particulares ou atendimentos? De que maneira que você pode ajudar essas pessoas? Bom, a forma com que eu posso ajudar é muito simples, eu só preciso do nome e da data de nascimento, e não me traga informação nenhuma a mais, não precisa falar de nada. Eu procuro ser um bom fofoqueiro. Então, quando eu vou atender a pessoa com aquele nome, com aquela data de nascimento, lógico, dentro de um atendimento, eu peço para a hierarquia da pessoa me orientar sobre o processo daquela pessoa. O que é que está acontecendo? Aquilo tem a ver com ancestralidade paterna, tem a ver com ancestralidade materna, ou apenas é uma questão dela na linha do tempo que não foi resolvido? Às vezes, Edu, não tem nada a ver com ancestralidade, não tem nada a ver com linha do tempo, às vezes é só um comportamento dela aqui. É a parte comportamental dela, não é magia, não é feitiçaria, não é nada. É só o comportamento. Então, eu tomo nota
E a partir disso daí, a gente começa uma conversa. Indo para onde? Para a apometria ancestral. Então sempre parte primeiro desse primeiro contato, né, dessa primeira conversa. A partir dali eu já começo a entender o que que é de cada lugar, e assim começar um trabalho. Perfeito. Pessoal, eu vou passar já aqui os contatos do Rodrigo, porque de repente você que se vê, né, num padrão arraigado do qual você não consegue se libertar, tem profundas dificuldades, isso está atrapalhando sua vida, está atrasando alguma área, e você quer entender se isso é uma coisa que é fácil você dar essa virada de chave, porque de repente só é um comportamento que você está cultivando nessa vida, né, de fundo emocional ali, como ele disse, as emoções por detrás, né, impulsionando tudo aquilo, e você quer entender se isso é um comportamento, se são contratos que você fez em alguma realidade, se é de outras existências, se tem a ver com fractais que precisam ali ser resolvidos, né, assuntos a serem colocados em ordem, você pode entrar em contato com ele. Ó, o contato é esse aqui, WhatsApp 85, número 99127 3155. Então, repetindo, código 85 99127 3155. E te convido também a seguir o Rodrigo nas redes sociais. O arroba é esse aqui, espacoalecrim.natura. Bora seguir e conhecer mais sobre o trabalho dele. Eu quero agradecer muito esse papo com você, que eu acho que foi muito elucidativo, né? E te convidar também, né, a estar cada vez mais aqui com a gente. Toda terça-feira, né, estaremos juntos aí, trazendo essas temáticas para o pessoal, né? E vamos desenrolando, né, agora esses assuntos, porque tem uma gama de coisas, né, Rodrigo, que envolve espiritualidade, autoconhecimento e, sobretudo, consciência, né, em prol de uma vida melhor. É, exatamente. Assim, é um universo muito grande, né, de informações, porque tanto existe a parte material, raciocínio, lógica, como também existe essa parte, esse universo, que é um espelhamento dessa matéria. Existe um filme que eu acho divino, chamado Amor Além da Vida. Então, ele fala muito disto. Então, para mim um prazer muito grande, né, essa conversa meio que esquizofrênica, né, mas poder falar dessas duas realidades e trazer essa lucidez para toda a sociedade, que as coisas elas podem se desenvolver de uma forma mais tranquila, mais natural. Natural é a palavra, né. E será um prazer estar aqui, né, muitas vezes dando até um nó na cabeça das pessoas, faz parte. Normal, faz parte. Rodrigo, muito obrigado pelo bate-papo. Uma semana maravilhosa aí para você. A gente se vê semana que vem. Agradeço e um beijo no coração, seu e toda a audiência. Muito obrigado. Outro em você e em toda a galera aí do Ceará, né? Também conectado com a gente, né? Pela Vivo TV agora e também através do Rodrigo. Gratidão, Rodrigo. Gratidão, um abraço grande, Edu. Outro, querido. É isso, gente. Que legal esse bate-papo, né, sobre apometria ancestral. E para você que está do outro lado, ver que você pode se liberar de comportamentos que estão arraigados. Não é porque você se boicotou a vida toda até agora, você vai continuar agindo desse modo e impedindo que áreas importantes da sua vida fluam. Então, é possível, viu, modificar, alquimizar isso. Busque entrar em contato com o Rodrigo que ele vai te auxiliar. Gente, intervalo é bem rapidinho. Já já o Bom Astral volta. Não saia daí.